Bem-vindos ao Casos Sombrios. Costuma-se falar que a intuição de uma mãe nunca está errada. Se isso é um instinto, uma conexão espiritual ou algo totalmente diferente, ninguém pode dizer com certeza. Mas para aqueles que acreditam no cerne do ditado, é que as mães têm uma conexão profunda com seus filhos e pode sentir algo quando alguma coisa não parece estar certa. Recentemente encontrei uma história inacreditável que vou contar para vocês. Um caso onde a intuição materna de uma mulher foi colocada em xeque. Antes de chegarmos à parte principal da história de hoje, se você gosta dos meus vídeos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para receber mais histórias sombrias como essa. Isso me ajuda a continuar fazendo os vídeos. Não se esqueça de clicar no sino de notificação para receber as últimas novidades. Então vamos começar. Na noite de 15 de dezembro de 1997, Luz Cuevas, de 26 anos, estava em casa se recuperando, no bairro operário de Fentonville, na Filadélfia. Luz e seu marido Pedro decidiram comemorar o nascimento da pequena Delimar, filha recém-nascida do casal. Ela estava completando 10 dias de vida. Aquele foi um momento extremamente feliz na casa da família. Aquela noite começou normalmente. Luz, após o jantar, conseguiu fazer Delimar dormir, e a colocou em seu berço, no andar de cima da casa. Após ter feito isso, ela desceu para o andar de baixo para fazer algumas coisas, enquanto o pai de Delimar, Pedro, estava do lado de fora ajudando sua prima chamada Karen com os freios de seu carro. O concerto estava demorando um pouco, então eventualmente Karen entrou na casa do casal e disse a Luz que ela também havia tido um bebê há pouco tempo. As duas começaram a bater um papo, enquanto Pedro continuou consertando o veículo de Karen. Depois de um certo período, as duas mulheres logo atingiram o limite do que tinham em comum, e a conversa delas tornou-se um pouco forçada. Para tirar um pouco da pressão, Luz começou a se ocupar com as coisas que estava fazendo antes, enquanto ao mesmo tempo casualmente tentava manter a conversa fiada com Carmen, que estava sentada na sala de estar. Era uma noite normal, cheia de tarefas habituais e pequenos inconvenientes da vida cotidiana, até que o impensável aconteceu. Pouco antes das 7 horas da noite, a conversa com Carmen foi interrompida por um barulho alto que veio do segundo andar da casa. Ela diria mais tarde que o barulho parecia como uma pequena explosão. Quando a fumaça começou a descer as escadas para onde Luz e Karen estavam, rapidamente ficou claro que a casa estava pegando fogo e que o incêndio havia começado no andar de cima. Luz conseguiu tirar 2 de seus filhos de dentro de casa. Após isso, Karen disse que iria correr e contar para Pedro o que estava acontecendo. Os pensamentos de Luz se voltaram para o bebê Delimar. Ela imediatamente correu para cima. Chegando no corredor, ela encontrou a área cheia de fumaça e, para seu horror, ela percebeu que estava vindo do quarto de Delimar, que agora estava quase totalmente envolvido pelas chamas. Luz lutou o mais longe que pôde através das chamas, mas logo foi forçada a correr de volta para fora. Quando saiu da casa em chamas, Delimar não estava em seus braços. Ela então começou a gritar no meio da rua por socorro, e os vizinhos logo vieram. Um dos filhos do vizinho tentou entrar novamente correndo na casa e chegar no quarto de Delimar, mas ele também foi repelido pela fumaça e as chamas. O homem diria mais tarde que pensou ter ouvido os sons de um bebê chorando no andar de cima. Embora os bombeiros tenham chegado rapidamente ao local e conseguiram extinguir o incêndio em menos de 15 minutos, ele ainda assim causou grandes estragos no segundo andar, em particular no quarto de Delimar, que foi totalmente destruído. Foi então que os bombeiros deram a terrível notícia a Pedro, que não conseguiram chegar a tempo no quarto de sua filha, e que ela havia morrido pelas chamas. O fogo havia queimado tanto que não encontraram nenhum vestígio da criança. Como vocês podem imaginar, Luz desabou completamente ao ouvir essa notícia, e começou a dizer aos bombeiros que isso não era possível. Ela disse que quando ela tinha subido as escadas, Delimar não estava no berço. Os bombeiros então perceberam que ela havia inalado muita fumaça e sofrido queimaduras no rosto, que isso estava deixando-a em estado de choque, e por causa dos ferimentos e do trauma, eles acreditaram que ela simplesmente não conseguia lidar com o evento que tinha acabado de acontecer. Quando o exame minucioso da casa de Luz e Pedro foi realizado, os investigadores recuperaram partículas de detritos na sala queimada, que se assemelhavam a cinzas humanas, embora não pudesse ser provado conclusivamente que eram os restos mortais de Delimar. Parecia que o incêndio havia começado por causa de um cabo de extensão, que foi perigosamente usado para ser conectado a um aquecedor. Embora o resto da família aceitasse essas explicações, o coração de Luz permaneceu convencido de que Delimar ainda estava viva. Ela insistiu que algo mais devia ter acontecido. Sobre o que aconteceu a seguir, a maior parte das informações afirma que não houve funeral para Delimar e que o escritório do legista não emitiu um atestado de óbito. As fontes afirmam que eles nunca obtiveram uma certidão de óbito e não está claro exatamente por que isso aconteceu. Independentemente de parecer que ela estava sozinha em sua convicção de que seu bebê ainda estava vivo, nos anos seguintes o problema teria criado uma barreira entre ela e seu marido. Luz e Pedro então se separaram. Mas o tempo passou, e apesar de ninguém acreditar nela, Luz continuou a rezar para que um dia ela reencontrasse com Delimar.
Mais de 6 anos depois, em 24 de janeiro de 2004, Luz compareceu a uma festa de aniversário da família na Filadélfia. A festa contou com a presença de vários membros da família, mas houve uma pessoa em particular que se destacou, uma garotinha que parecia ter cerca de 6 anos de idade. Imediatamente Luz foi atraída pela jovem, que ela via uma estranha semelhança consigo mesma. Quando ela viu a garota sorrir, notou uma covinha em uma de suas bochechas, que parecia exatamente com a de uma de seus filhos. Ela perguntou quem teria trazido a menina para a festa, e ficou chocada com a resposta, ao saber que a responsável era ninguém menos que Carolyn Correia, a mesma mulher que estava presente quando sua filha desapareceu. Neste momento tudo se encaixou para Luz. Esta era sua filha desaparecida. Luz percebeu que o incêndio que tinha acontecido na sua casa naquela noite, de dezembro de 1997, não tinha sido um acidente, mas sim causado por Carolyn, que de alguma forma conseguiu roubar Delimar de sua cama, e escapou da casa enquanto todos estavam distraídos com a fumaça e as chamas. Apesar de estar convencida de que a garota que estava na festa era Delimar, Luz sabia que tinha que conseguir provas ou ninguém acreditaria nela. A única prova definitiva seria o DNA. Luz então chamou a garota até ela e disse que ela tinha chiclete no cabelo, mas em vez disso puxou alguns fios de cabelo da garota. Após isso, guardou os fios rapidamente em um guardanapo. Ela enfiou o guardanapo em um saco e depois saiu da festa. Luz agora tinha o que acreditava ser uma evidência conclusiva de que ela estava certa sobre a sua filha o tempo todo. Ela sabia que os cabelos eram inúteis, a menos que ela pudesse convencer alguém para testá-los. Sem saber o que fazer, ela procurou o representante do estado da Pensilvânia, chamado Cruz, esperando que ele a ouvisse. Durante 1h30 de consulta no escritório de Cruz, Luz defendeu seu caso contando a ele sobre sua jornada de 6 anos para encontrar sua filha, e sua teoria de Delimar ainda estar vivo. Embora Cruz inicialmente não confiasse muito na história, devido aos seus elementos aparentemente hollywoodianos, ele achou Luz confiável e acreditou nela. Ele passou as informações que recebeu junto com as evidências do cabelo para o escritório do promotor público e abriu uma investigação. Quando o DNA foi testado para o choque de todos, ela estava certa. A garota que ela tinha visto na festa era na verdade Delimar, que agora tinha 6 anos. Acabou que Carolyn usou os problemas do carro na noite de 15 de dezembro de 97 como um pretexto para entrar na casa do casal. Uma vez lá dentro, ela esperou até que Luz se distraísse antes de roubar a recém-nascida de seu berço e iniciar o fogo para cobrir seus rastros. Carolyn levou a menina para o outro lado do estado, para sua casa, em Ellingwood, Nova Jersey, onde ela alegou poucos dias depois que ela havia dado à luz a menina dentro de sua casa. Ela renomeou a menina como Alia Hernandes, e nos 6 anos seguintes ela criou a criança como se fosse sua. Aqueles que conheciam Carolyn ficaram em choque quando souberam da verdade. Alguns amigos e vizinhos lembravam dela adorando a garota, que ela chamava de Alia, dizendo que Carolyn parecia ser uma boa mãe. O crime parecia fazer ainda menos sentido porque Carolyn já tinha outras 3 crianças. No entanto, um exame mais aprofundado do passado de Carolyn mostrou que esta não foi a primeira vez que ela teve problemas com a lei. 1 ano após realizar o sequestro, ela foi condenada por participação em roubo e fraude, em 96, após a descoberta de que ela estava roubando cheques comerciais do consultório médico em que trabalhava. Ela tentou encobrir os seus rastros ateando fogo no consultório médico, para esconder as suas evidências. Felizmente ninguém se machucou, e Carolyn recebeu uma sentença de 5 anos de prisão, em liberdade condicional pelos crimes. Havia suspeitas tanto da polícia quanto da família de Luz de que Carolyn não deve ter agido sozinha quando ela cometeu o sequestro. Alguns teorizam que não seria possível Carolyn roubar o recém-nascido e atear fogo sem ser notado. Luz e Carolyn acusaram Pedro de ajudá-la a cometer o crime, dizendo ela no seu julgamento que ele é quem tinha dado o bebê a ela, e que ela realmente acreditava que Delimar era dela. Vale ressaltar, porém, que Pedro negou isso, e que ele nunca foi considerado suspeito pela polícia. Também vale ressaltar que parece que os advogados de Carolyn estavam tentando alegar insanidade e acusar Pedro de estar envolvido no crime, mas o juiz do caso concluiu que Carolyn era mais manipuladora do que delirante. Ela então foi a única pessoa acusada pelo crime, e em 2005 ela foi condenada a cumprir de 9 a 30 anos de prisão.